Começando mais um Endurance Cast, hoje com uma convidada super especial, Luciana, do esporte, tá aí ao longo dos anos, sempre treinando. Conta um pouquinho pra gente como começou o esporte na sua vida. Quando eu era adolescente, por volta de 15, 16 anos ali, né, eu comecei na musculação. Nessa época ainda tinha dança de salão, então eu pratiquei dança de salão, tinha jump, né, essas modalidades. E eu sempre gostei muito do movimento, né, de fazer atividade física. Então, comecei na musculação, aí fiz essas modalidades, fiz jump, step, naquela época tinha aula de step, né? Tá subindo e descendo ali no step, né? Pratiquei essas Uma dança que modalidades, subia. fiz dança de salão, e aí ao longo da vida, assim, sempre praticando atividade física, sempre gostei da atividade física, teve uma época que caminhava muito, né? Nessa época que eu ainda era mais nova, não corria, né? Mas caminhava. Levantava com a minha mãe cedo, ia caminhar com ela, e a gente caminhava ali 1 hora de manhã. E aí, durante a minha vida, eu sempre pratiquei atividade física. E, e chegou um momento assim que eu queria correr, mas eu não dava conta de correr, porque eu sentia dor, né? Começava a correr e eu sentia dor. Meu marido, né, queria correr e eu queria caminhar, só que eu caminhava muito forte. Mas por quê? Porque eu sentia dor, né? E aí eu decidi fazer MMA. E aí foi no MMA que eu ganhei condicionamento para correr. Na época eu fiz o MMA com o Márcio, né? Tim Freitas. Na Tim Freitas. E aí, durante os treinos, a gente corre muito, muito em volta do tatame. Então era assim, treinos intensos, era corrida, era pular corda, né? Era ali um MMA fitness. Então, às vezes ele põe a gente para correr em volta do quarteirão. E foi nesse momento que eu comecei a gostar da corrida, né? Então, gente, eu acho que agora eu consigo correr, né? Porque a gente corria muito ali, né? Era uma atividade muito intensa, muito aeróbico. E aí eu falei, gente, eu vou começar a correr. E aí eu comecei a correr e não estava mais sentindo aquela dor que eu sentia. E eu comecei a correr e senti gosto pela corrida. Nessa época eu ainda morava aqui. E aí eu ia para Beira Rio correr. Corria 5 quilômetros. Né? Comecei a correr ali devagarzinho, devagarzinho. Conseguia fazer os 5. E fui. À medida que eu fui melhorando ali, eu fui arriscando um pouquinho mais, no 6, no 7, né? E aí teve um momento que a gente mudou para Uberlândia. Nessa época eu já estava um pouquinho mais condicionada, né? Nessa época eu precisava muito da atividade física porque era o que me ajudava, né, a viver aquele momento que era tão intenso, que foi uma época do mestrado e doutorado, né? Eu trabalhava muito e eu tinha que viajar para Anápolis para estudar. Então, eu trabalhava aqui em Itumbiara na segunda e na terça. Na quarta eu pegava o carro, ia para Anápolis e ficava no laboratório de quarta a sexta. Então era assim, era muito intenso, muito cansativo, e o exercício físico simplesmente, para mim, foi essencial. E Né? como Eu que você fazia precisava nesses disso. dias de laboratório? Você treinava, não treinava? Como que era a organização dos seus treinamentos? Você sempre teve uma vida agitada ali, em termos de trabalho e estudos. Como que foi a sua organização de treino ao longo da vida aí? Como que você sempre organizou esses treinos? O MMA, não, eu gosto do MMA, tô treinando MMA aqui, mas eu tenho que estudar, tenho que dar aula, tô aqui. Como que era isso? Então, eu sempre me organizei porque eu gosto de treinar todos os dias. Eu acho que cuidar da saúde física tem que ser uma prioridade, assim como a gente cuida da saúde bucal, por exemplo. Né? Todos os dias a gente escova o dente. A gente precisa cuidar da saúde física também. A gente tem que fazer atividade física, assim, praticamente todos os dias, né? Às vezes a gente vai ter um diazinho de descanso ali, né? Mas eu acredito que a gente precisa cuidar da saúde física todo dia. E como eu fazia isso? Organizando a rotina. Porque quando a gente organiza a rotina, organiza ali os horários, os dias que você vai treinar, os horários que você vai treinar, né? Você tem uma previsibilidade, você consegue se organizar ali, sua mente se prepara
né, para treinar no outro dia 5 horas da manhã, ou para treinar no outro dia 5:30 da manhã, ou para treinar no horário do almoço, né? Então, sempre organizei a minha rotina para encaixar, né, a atividade física. A atividade física é sempre uma prioridade. E você comentou aí que já fez vários esportes, várias modalidades. Era porque você não se encontrava em nenhum? Ou é porque, tipo assim, você sempre foi muito ativa? Sempre fui muito ativa. Você sempre gostou Sempre de fazer muito sempre esporte? Sempre gostei. Já fiz crossfit, gosto muito do crossfit. Hoje tem dia que tem semana que dá para encaixar, eu vou no cross. Já faz uma aulinha extra. Eu faço uma aulinha extra ali, né? Dá um tempinho ali. Eu gosto muito do cross, né? Então eu gosto muito do movimento. E não foi porque eu não me encontrava, foi justamente por isso que eu gosto muito, sempre gostei muito do movimento. E como que surgiu a ideia de inserir a atividade física como profissão? Vamos falar assim, não a atividade física, mas a educação física como profissão, fazer esse processo de inserção, falar assim, gosto de treinar, amo esporte, como que foi o processo? Falar assim, cara, e se eu começar a estudar isso aqui? Como que foi a ideia de surgiu para isso? Então, é muito louco, né? Depois de fazer o mestrado, fazer 2 graduações, 2 especializações, mestrado e doutorado, ainda pensar numa 3ª graduação com 2 crianças, né? Mas eu queria juntar, assim, o que eu gosto muito de fazer, né? Que eu gosto muito de fazer, e esse amor pelo esporte, pela atividade física, eu quero passar isso para as pessoas, né? Então, eu quero ajudar as pessoas. E uma forma que eu tenho de fazer isso é estando, né, dentro da educação física, me tornando uma profissional de educação física. E como você se vê dentro dessa profissão? Trabalhando com o quê? Qual que é a parte de que você se vê aí dentro dessa carreira? Então, hoje eu já estou inserida, né? Estou trabalhando. Eu trabalho numa assessoria esportiva na TF, assessoria esportiva, e eu me vejo assim nessa área, né? Do esporte, da corrida, né? Pretendo estudar outras coisas, né? Mas eu quero voltar. O meu foco vai ser mais para musculação, personal trainer, né? O esporte, né? Quero viver mais o esporte, passar mais isso, né? O quanto o esporte é importante na vida da pessoa. Até uma curiosidade minha. Como que surgiu a parte de competir e ser competidora em você? Porque você já competiu antes? Antes de entrar na corrida na sua vida, você já competiu algum outro esporte? Não. Então a corrida é sua principal competição de performance. Sim, sim. Na verdade, a corrida eu comecei a correr porque me apaixonei, continuei, né? Mas não havia pensado em competição até então, né? E aí o ano passado eu fiquei sabendo do circuito aqui de Tumbiara e eu vim participar, né? Porque morei aqui muitos anos, né? E aí percebi que eu poderia ali fazer esse ano o circuito e tentar melhorar isso, né? Na verdade, o competir, para mim, é uma forma de me motivar a ser melhor. E qual foi o seu primeiro pódio? Você lembra, assim? Não precisa ser só da corrida. Qual foi o seu primeiro pódio de esportes? Você tem lembrança? Fala assim, cara, isso foi diferente. De esporte foi a corrida. Foi a corrida? Foi. Deixa eu lembrar qual foi o primeiro, hein? Eu acho que foi no do Luan, do ano passado. Foi no do Luan, ano passado. E aí, do ano passado para cá, né, eu tenho conseguido evoluir muito, né? Tenho conseguido, assim, conquistar melhores resultados. Depois desse pódio, desse primeiro pódio, vendo hoje, né, analisando assim, como que esse pódio mudou a sua cabeça em relação a treino, ser um atleta, performar, como que você viu isso
Leciana antes do pódio, Leciana depois do pódio. Boa pergunta, hein? Então, antes de ter o pódio, né, de visualizar isso, acho que eu treinava de uma forma mais tranquila, né? Sem pensar nisso, né? Sem pensar numa competição. E aí, depois que eu passei, falei, vou tentar, né? Chegar até o final, né? Em todas as etapas no pódio. E aí, a partir disso, veio a minha mente, né? Eu preciso ser forte para conseguir treinar e para conseguir evoluir e para estar ali, né? Então, isso é um meio de motivação, porque tem dias que a gente não quer, tem dias que a gente está cansado, tem dias que a gente não quer levantar da cama, né? Tem dias que realmente assim, você não quer, mas mesmo não querendo, eu vou e faço. Você vai lá e treina. Mesmo não querendo, eu vou e faço, mesmo às vezes cansada, rotina cansativa, muita coisa, mas mesmo não querendo, eu vou e faço. Porque eu sei que depois que eu fizer, eu vou me sentir melhor e eu vou falar assim, nossa, consegui fazer isso. Que às vezes é um desafio. Eu olho o treino e falo assim, Jesus amado, será que eu vou conseguir? Eu falo assim, eu vou conseguir. Eu não penso que eu não vou conseguir, eu falo, eu vou conseguir. E aí eu dou todas as minhas forças ali, né? Põe todas as minhas forças para conseguir terminar. Eu vejo um detalhe. Pode falar, às vezes até porque a senhora faz em sala de aula. Mas pode deixar tranquilo. Qualquer coisa eu tenho o segundo áudio ali, backup. Pode deixar. Qualquer coisa eu tenho o segundo áudio backup aqui. Aí a gente não aproveita do microfone, aproveita da lapela. Um detalhe que da sua fala que, tipo assim, mesmo eu não querendo ir, eu vou lá e vou. Muita gente, tipo assim, pessoas que eu converso, às vezes, tipo assim, a gente vai observando a mentalidade delas, as pessoas não conseguem entender isso, certo? E aí, tipo assim, me corrija se eu estiver errado. Às vezes você não quer fazer aquele treino, mas tem alguma coisa que você quer muito. É o seguinte, você quer o pódio, certo? Para quem treina, quem performa, quer o pódio. Uhum. Então, o mesmo não querendo ir, você vai porque alguma coisa você quer muito. E eu acho que é uma coisa que falta para muita gente. Uma coisa que elas querem muito. E é assim, Júlio, a vida inteira eu sempre pensei assim, a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter uma meta. E quando a gente tem um objetivo, a gente vai trabalhar para aquilo ali. A vida inteira eu fui desse jeito. Eu terminei a graduação pensando que eu queria fazer uma especialização. Então, terminei a graduação, já entrei na especialização. Terminei a outra, falei, gente, eu não posso ficar parada, vou fazer outra. Já fui para outra, uma nova meta, né? E aí eu fiz a outra graduação, que era pedagogia. E aí eu entrei na UEG e falei, gente, eu preciso fazer mestrado, doutorado. Meu sonho era fazer mestrado, doutorado. Então, eu já tinha ali um novo objetivo. Eu tinha terminado tudo aquilo ali, 2 graduações, 2 especializações. E aí eu falei, não, eu não posso, eu preciso entrar no mestrado, eu preciso fazer o mestrado, doutorado. Então, eu tinha mais ali, eu tinha mais um novo objetivo. E aí eu trabalhei para aquilo. Então, eu fui, fiz o mestrado, né, terminei o doutorado, terminando o doutorado, pensando se eu ia fazer terminando o mestrado, pensando se eu ia fazer o doutorado ou não. E aí, assim, eu tenho que dizer que meu marido é maravilhoso, ele sempre me apoiou, né? Então, se eu não tivesse ele me apoiando também, não ia dar certo, né? Então, ele me apoiou, ele é meu suporte, ele é, assim, uma pessoa, né, maravilhosa, tá sempre me motivando, sempre me ajudando, companheiro. E ele falou, vai. E aí eu fiz a prova e passei. Né? E aí eu já tinha ali, né, um novo desafio. Fui para um novo desafio. Terminei ali, né, 4 anos, foram 4 anos, assim, bem difíceis, né, porque rotina de trabalho com o doutorado e os treinos, eu não parei, na verdade, eu precisava treinar antes de sair para viajar, senão não conseguia chegar. Pegar a estrada. Pegar a estrada, porque me dava um sono absurdo, e aí eu tinha que treinar, eu treinava antes, e aí eu já tomava banho, saía e pegava a estrada, e assim, eu saía ligada no 220. Aí eu conseguia chegar em Anápolis tranquilamente. Já ia bem. Já ia bem. Então, eu acho que se a pessoa tiver um objetivo, né,
ela tem ali um motivo para ela continuar, para ela fazer. Que seja perder peso, que seja ficar mais bonito, que você, né? Automaticamente quando você perde peso, estética, né? Fortalecimento do corpo mesmo, né? Que seja pódio, que seja só para melhorar o seu tempo, mesmo que você não esteja almejando ali competir, um pódio. Mas espera aí, hoje eu faço 5 em 30 minutos. Não, meu objetivo daqui 2 meses é fazer 5 em 27 minutos. Você vai trabalhar para aquilo ali. Você tem um objetivo ali, você tem uma meta, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Por exemplo, estou fazendo musculação. Por que eu estou fazendo musculação? O que eu quero com a musculação? Eu quero hipertrofia, né? Eu quero definição, eu quero, né, emagrecer. Coloca meta, coloca objetivo. Peraí, eu tenho que perder 2 quilos, eu tenho que ganhar 1 quilo de massa muscular em 2 meses. E aí você vai ali motivado pelo aquilo ali. Trabalhando aquela meta. Isso. E o que você tem como meta, como projeção de você no esporte para o ano de 2026 ou para os próximos anos agora? O que você projeta em relação a performar dentro do esporte? Então, para o ano de 2026, eu estou tentada, mas eu preciso... São muitos fatores, estruturar, né? São muitas coisas. Eu estou tentada a participar, a entrar no triatlo. Fazer uma provinha ali, tá treinando. Eu preciso melhorar muito a natação, porque a natação é o meu ponto fraco, né? Corrida pode ser um ponto forte. Eu já treino ali a bike quando dá tempo ali, umas 2, 3 vezes na semana. Claro que indoor, mas já é bike. Bike é bike. E é um treinão, né? Então, eu queria, mas vamos ver, não sei. Já é um projeto. É um projeto que tá ali e que pode acontecer. É um projeto. E aí, quando a gente entra no triatlon, eu não sei se eu vou conseguir performar na corrida igual eu consigo hoje. Porque os treinos são diferentes, o volume de treino é diferente, né? Então, talvez eu não vou conseguir, né, manter. Mas para a corrida, você tem algum objetivo específico? Tipo assim, falar assim, depois que eu conquistar isso aqui dentro da corrida, para mim tá legal, eu posso migrar para o triatlon de consciência tranquila. Existe algo assim ou não? Você tá ali performando na corrida para performar e quando der a certa transição, mudou. Não, assim, eu ainda não tenho, eu não tenho isso. Eu acho que assim, se eu conseguir, o meu objetivo esse ano é melhorar o meu tempo nas provas, né? Comecei fazendo os 10 esse ano, em 47 e 40, eu acho. Na terceira etapa eu consegui concluir em 45 e 40, então eu já reduzi ali um bom tempo, da primeira até a terceira etapa, por ser os 10 km. Consegui fazer uma excelente prova na Nilson Lima esse ano, que é uma prova muito grande, né, em Uberlândia. Fiquei muito feliz porque eu consegui pegar o pódio lá, né, ficar ali numa boa colocação, e é uma galera assim, muito forte, umas mulheres muito fortes, né. Então, eu fiquei feliz. Esse ano, consegui reduzir meu tempo na prova, no 21 aqui em Tumbiara, que ano passado eu tinha 1:43 e 30, esse ano eu caí para 1:39 e 40. Então, assim, o meu objetivo é terminar esse ano melhor que eu comecei. Boas marcas. Eu quero, assim, melhorar, mesmo que seja 10 segundos, 20 segundos aí nesses 10 km, e conseguir fechar o ano dessa forma. Eu não tenho, assim, uma meta, fazer 10 em 30 minutos, não. Eu acho que eu precisaria treinar muito mais, né, para chegar nessas metas, assim, né, nesses valores que são bem, bem difíceis. E hoje eu tenho que pensar assim, eu tenho meus filhos que são pequenos, eu tenho 3 empregos, eu trabalho em 2 escolas e assessora esportiva, tenho a minha casa, tenho meu marido, então talvez eu não consiga performar tão bem igual outras mulheres, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Tem que conciliar tudo isso mais os treinos.
Então, tem dia que eu tenho que levantar 4 horas da manhã para eu conseguir treinar antes de trabalhar. E como que você consegue conciliar a jornada de 3 trabalhos, família, o esporte e às vezes um tempo para você? Como que você faz essa organizar, esse desdobramento, né? Porque eu vou te falar, isso aí tem que ser mais de uma pessoa para você conseguir passar por isso. Tem gente que fala que meu dia tem 48 horas. É diferente. Tem dias que é difícil, mas é aquela questão, né? A gente ter objetivo e falar assim, eu vou conseguir, né? É ser sempre positivo e organização de tempo. É isso. É organizar a rotina, né? Para aproveitar todos os momentos durante o dia, enquanto os meninos estão na escola, porque a partir de 4h30 minha vida é outra, né? Então eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer até 4h30. O que eu faço? Organizar a minha rotina e cabeça, mente. Né? Amanhã eu tenho que levantar 4 horas para treinar, um exemplo. Né? Eu já preparo a minha mente, quando eu vou dormir, amanhã eu tenho que levantar às 4, por mais difícil que seja, eu vou levantar às 4. Preparar, assim, todas as coisas, deixar a mochila organizada, às vezes até dentro do carro, né? Então eu deixo meu material da escola, minha mochila, minhas coisas todas organizadas no dia anterior, marmita na geladeira, a ponto de só pegar e colocar na bolsa térmica. Então é organização das coisas e tempo. E aí, nos intervalos que eu tenho, eu tô sempre assim, adiantando coisas, ou fazendo coisas que são necessárias. Se eu tenho 40 minutos livre, às vezes eu tô fazendo alguma coisa da escola, corrigindo uma prova, ou eu tô a 40 minutos que eu tenho de intervalo, eu vou no supermercado, na farmácia e na padaria fazer alguma coisa, para pegar alguma coisa que eu preciso. Então, é isso, é organização de tempo e preparo mental. Né? É mental. Tem dia que eu falo assim, Jesus amado, como que eu vou conseguir? Eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Mas é isso, você vai assim, ó, uma coisa de cada vez, aproveito todo o tempo que eu tenho. De estar assim, ó, organizadíssima mesmo, nível de organização para dar certo. Tem que organizar, deixar as coisas organizadas no dia anterior, que você deixa pro dia seguinte, aí você vai tomar muito tempo ali, você vai ter que acordar mais cedo, muito mais cedo. Então, organizar tempo, organizar a rotina e aproveitar. Eu, assim, fico muito pouco em rede social, porque isso acaba tomando muito tempo, né? E aí, hoje eu não tenho esse tempo, porque o tempo que eu tenho em casa, eu preciso dar atenção para os meninos, eu preciso, né, dar atenção para o meu marido, eu preciso cuidar das coisas de casa, porque a gente, eu e ele, só tem uma moça que vai uma vez na semana, então o resto nós que fazemos. E aí eu faço a comida, porque é para mim, é para o meu marido, é para os meninos, né? A gente tem que comer bem, comer comida de verdade. Então é isso, é organizar a rotina, organização das coisas mesmo. Você sempre foi organizada? Como surgiu a organização na sua vida? Essa parte de ter tudo organizado, porque você comentou aí que desde do mestrado, doutorado, você já falou assim, não, eu vou ter que treinar às 6 da manhã para eu poder estar bem, para eu poder conseguir pegar o carro, chegar lá em Anápolis. Como que surgiu essa parte de necessidade de ser organizada e ser organizada? Eu acho que a vida toda eu sempre fui assim, nesse ponto assim, acho que eu sempre fui organizada, sabe? E aí eu vou assim, mentalizando o que eu tenho que fazer, né? E eu já vou mentalizando aquilo na minha cabeça, estruturando, às vezes eu já organizo assim, eu tenho que passar aqui, então é meu caminho. Então assim, eu sempre trabalhei dessa forma, sabe? Mas teve um momento ali, quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, eu li vários livros, né, Paulo Vieira, né, que me ajudaram muito. São livros muito bons, né, que eles dão dicas de organização, como você buscou informação, gerencia, assim, como você gerencia seu tempo, como você pode organizar, o que você tem que fazer urgente, o que você tem que fazer no seu dia que é prioridade. Então, assim, isso me ajudou muito também. Eu fiz a pergunta e a resposta já era previsível, apesar de não sabê-la, porque é o seguinte, muita gente acha que organização surge do nada, certo? Mas organização, ela é treinada,
e através de buscar informação. Porque quem é organizado é porque decidiu ser organizado. Então, muito interessante sua resposta, tipo assim, decidi buscar informação, li livros, me organizei, então não é de hoje. O pessoal vê você com 3 empregos, e ali família e treino, e fala assim, nossa, eu queria ser organizada. Mas nunca começa. Tem que ter um trabalho. E eu vou te contar, sabe como que eu li esses livros? Na época que eu fazia o mestrado e doutorado, eu tinha rotina de treinos. Eu treinava a corrida de manhã, cedinho, porque eu tinha que ir no laboratório 7 horas da manhã. E tinha dia que eu saía do laboratório ali umas 8 da noite. E aí eu ia pra academia fazer a musculação. E eu fazia 20 minutos de escada todos os dias. Só que aquilo era um tédio pra mim. Ficar aquela escada. Aí o que eu falei? Gente, eu preciso aproveitar meu tempo nessa escada. O que eu passei a fazer? Passou a ler na escada. Passei a ler na escada, comprei os livros. Aí, claro que eu fui treinando isso. No começo era difícil, né? Porque você ficar lendo ali, subindo escada, depois, acabou. Aprendi. Eu li vários livros na academia fazendo escada. Subindo aquela escada, simulador de escada na academia. Otimizando o tempo. Otimizando meu tempo. E, assim, foi maravilhoso. Foram livros, assim, que me ensinaram muito, né, sobre essa questão de organização, né, de rotina, como que você, né, como que você organiza ali, o que é urgente, o que você pode deixar para depois. Me fala um negócio aqui em relação à parte de performar. Em relação a... Você falou assim, quando eu subir no pódio, falando, cara, eu consigo performar nisso, eu consigo dar o meu melhor nisso, para poder cada vez mais ser melhor. Então, nós temos um marco zero ali de Messiana, antes da performance competitiva, certo? Porque performar, você sempre performou na vida, certo? Porque, tipo assim, mestrado, doutorado, organização daqui, ler, isso aí já é um nível de performance. Mas um nível de performance competitiva é diferente, certo? Então, a partir do momento que você almejou um pódio, já é uma performance esportiva. O que você acha que mudou em você como pessoa? Você fala assim, cara, isso aqui foi uma característica que eu não tinha e eu passei a ter. Difícil. Que veio nova em você. Tipo assim, vamos falar assim, uma habilidade nova em você que foi desbloqueada depois de subir no pódio. Essa é difícil de responder. O que você acha? O que você visualiza assim? Fala assim, nossa, parece que isso aqui foi diferente. Parece que isso aqui passou a ser diferente. Talvez seja essa capacidade, assim, de fazer, de entregar os treinos, porque tem dias que eu falo assim, gente, isso é muito difícil, eu não vou conseguir. Eu falo assim, né, eu penso assim, gente do céu, será que eu vou conseguir? Mas eu consigo. Mesmo sendo muito difícil, mesmo eu morrendo, eu não entrego os pontos. Talvez seja isso, né? Porque quando a gente não busca performance, que a gente tá correndo só, né? Você fala assim, eu vou fazer. Não, se der, eu faço. Se não der, não, tá tudo bem, né? E hoje não, eu levo, assim, os treinos muito a sério. Muito a sério. Semana passada eu tinha 10 tiros de 400. Com intervalo de 30 segundos. Então é um treino difícil. E aí, assim, eu não desisto. Nos últimos eu fechei morrendo, né? Mas não desisto. Dou sangue. Dou sangue. Você falou um diferencial. Talvez você não tinha percebido, mas o seguinte. Isso aí é uma visão que eu tenho desde do jiu-jitsu, desde quando eu comecei a competir. É o seguinte, levar o treino a sério. Certo? Desde, tipo assim, quando comecei lá na faixa branca, quando a gente ia fazer uma luta ali, o pessoal ia na maciota, às vezes deixava finalizar. Cara, pra mim, toda luta era competitiva. Certo? E aí você acabou de responder uma coisa que muitas pessoas que treinam e não performam, mas às vezes querem performar, é o seguinte, levar o treino a sério. Levar o treino a sério. Levar literalmente a sério. Assim, eu tenho que correr 5 km ali, em 2 blocos, que um é 5,5 e o outro é 5, o treinador preparou desses 2 blocos, você vai entregar nesses 2 blocos. E aí tem gente que, tipo assim, acha que
porque tá bem, entrega tudo a 4,50. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, levar o treino a sério, isso aí é uma coisa que, tipo assim, trouxe mais clareza para mim agora, principalmente, e é uma informação muito bacana. Então, levando em consideração essa parte do levar o treino a sério, eu já vi que você leva várias coisas a sério na sua vida, certo? Tanto que bom, graduei, mestrado, dei aula. O que você projeta para sua profissão de oportunidades, assim, levando a sério, falando assim, não, eu vou ser um excelente profissional, reformulando a pergunta, eu vou ser uma profissional. O que você acha que, tipo assim, precisa levar muito a sério para ser um excelente profissional? Dentro da área da educação física. Sem dúvida, o estudo, né? É o quanto a gente se dedica, né? Eu acho que o profissional que você se torna é reflexo do quanto você se dedicou, né, ao estudo. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você busca informação, e informação que eu falo é científica, né? Mais embasamento você tem ali, né? E aí, no esporte, associado a esse conhecimento científico, a vivência também é muito importante. Eu acho que a vivência no esporte também é importante enquanto treinadora. Eu preciso viver isso, sentir isso, para falar, né, para falar para o meu aluno. Você pretende, igual, apesar de ser áreas um pouco diferentes da parte do mestrado, não tão diferentes porque são relacionadas à ciência humana, ali, biologia, né, que você fez a parte do desenvolvimento ali, didática, dar aula, então está relacionado. Mas você pretende levar essa visão científica que você tem para dentro do esporte? Sim, com certeza. Você pretende trazer essa ciência, essa didática? Porque uma coisa são treinadores que se graduaram, mas não têm metodologia científica, não sabem o que é isso. Apesar de estudar 6 meses ali dentro da graduação, mas o pessoal não sabe o que é uma metodologia científica com a profundidade que você tem. Como que você pretende pegar essa bagagem de didática científica e trazer para dentro do esporte? Então, estudar é embasar em artigos científicos, né? A gente tem que buscar o conhecimento científico, né? Entender ali o que aquele artigo traz de dado, a interpretação daquilo ali e tentar aplicar. Claro que quando se trata de esporte, a gente tem as particularidades. A gente sabe que são N fatores que vão influenciar o desempenho de um atleta, né? Mas a gente sabe, quer dizer, se a gente utilizar a base científica, né, ali para treinamento, a gente sabe que com certeza, a gente vai ter um sucesso no treinamento, né? Então, deixar ele claro, assertivo. Isso, claro que a gente tem particularidades, né, no esporte, a gente tem N fatores que influenciam um treino, uma performance, né? Por exemplo, sono, alimentação, saúde mental, né? Às vezes a pessoa não está bem, está em conflitos. Então, tem vários fatores que interferem, mas a gente tem que pensar sempre num treinamento baseado em ciência, né? Baseado em evidências científicas. É claro que a gente tem que saber selecionar, né? Nós precisamos saber selecionar também esse conhecimento científico, né? Interpretar isso, porque tem muita gente, aconteceu recentemente, né? Uma grande polêmica aí, em virtude de uma fala de uma profissional que acabou pegando um artigo científico que era de 2015, né? Que nem não avaliou ali da forma que deveria, né? Fez conclusões, mas que a gente tem, depois de 10 anos, muitos outros artigos, né? Que contradizem aquele. E já desatualizou ele. Já desatualizou e ela saiu falando bobeira, né? Então, por quê? Porque ela pegou uma coisa que já era um recorte só, um único artigo, mais antigo, que falava uma coisa, mas que hoje a gente sabe que é diferente, né? A gente tem outras evidências científicas e a gente tem que pensar o seguinte, conhecimento científico ele é construído dia a dia, né? Então, ao longo do tempo, os pesquisadores, né, às vezes podem entender que as coisas mudam, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que caminhar junto com a ciência, a gente tem que caminhar junto com eles,
Não, peraí, as evidências científicas são essas. Peraí, então vamos, 80%, 60%, 80% do treino tem que ser Z2, porque gera adaptações fisiológicas, né? Então, a gente vai trabalhar com um treinamento baseado em ciência, não em achismo, né? Já Isso vai é extremamente estruturando, né? importante. Não só, vamos pensar, musculação também. A gente tem vários artigos científicos que mostram diferentes tipos de exercícios, né? E o resultado que ele traz, comparando ali. Então, a gente pode usar esses artigos, né, que são evidências científicas ali, para, às vezes, adaptar o treinamento de uma pessoa, né? Às vezes a pessoa tem limitação, mas tem 2 exercícios ali, qual que vai ser melhor? Qual que é melhor para hipertrofia, por exemplo, do glúteo máximo, né? Vamos lá, evidência científica. Tem gente que pesquisou esse exercício, trazer isso, né? E o que mais te encanta ou encantou nesse mundo da educação física para você estar muito inserida buscando ali esse meio? Qual que é o ponto que te encantou? Eu acho que é o quanto que nós podemos influenciar a vida de outras pessoas, influenciar positivamente. Né? Profissional de educação física, eu acho que ele tem essa capacidade, né, de trazer o aluno, incentivar esse aluno, motivar esse aluno, né, fazer com que esse aluno viva melhor, né, que essa pessoa viva melhor, né, ajudar, eu acho que é isso, é ajudar as pessoas, né, a terem mais qualidade de vida. Claro que a qualidade de vida é algo assim muito, muito, muito grande. Vamos pensar numa pizza, você tem vários pedaços ali, né? Um pedaço ali é o sono, outro pedaço é a saúde mental, outro pedaço é a atividade física, né? Mas eu acho que é isso, é que nós podemos ajudar outras pessoas a viverem melhor. Muito bacana. Como que você, tipo assim, visualiza e orienta as pessoas a viverem bem com elas mesmas em relação ao seguinte? Hoje você vive em performance, mas nem sempre foi assim, certo? Você apenas vivia o esporte. Treinava ali por hobbyzinho, mas sempre se manteve treinando. Como que você, o que você fala para quem está assistindo para a gente aqui, para quem está acompanhando, de experiência que você tirou ao longo da sua vida, de ter uma paz no coração em relação ao seguinte: beleza, hoje eu estou no momento de performar, mas nem sempre foi assim. Às vezes era só um esporte para poder curar minha ansiedade, para poder curar meu estresse do mestrado. Como que você fala para as pessoas assim, em relação ter o discernimento de saber qual que é o momento delas? Eu acho que assim, a pessoa tem que ser feliz no momento, né? Tem que, peraí, o meu momento é para me divertir. Divirta-se no esporte, divirta-se na musculação, divirta-se na bike, né? É viver leve, viva viva esse processo de forma leve, né? Peraí, meu objetivo hoje é correr. Então, gente, divirta-se, né? Corra para ser feliz, né? Corra para estar bem e não se cobrando, né? Porque às vezes a gente tem isso, né? Se cobra demais. E às vezes você não consegue ter a longevidade no esporte, porque a gente se cobra demais, né? Então, viva o processo de forma leve, seja feliz, divirta-se. Se deu certo, excelente. Se não deu, sorria, né? Nem sempre vai ser perfeito, né? Às vezes a gente vai aprendendo também, né? Nesse processo aí, eu acho que é isso, a gente ter leveza, né? Porque tem momentos que a gente precisa disso, né? É igual assim, eu estou nesse ano, assim, esse ano tá assim, difícil, né? Porque performar não é fácil. Você tem que se dedicar aos treinos, tem vários fatores ali, né, que influenciam o sono, né, e tudo mais. Mas eu escolhi isso, né? Estou vivendo o processo, mas estou vivendo feliz também, né? Às vezes é difícil, mas eu estou vivendo feliz. E é isso que eu falo para a pessoa. Você está curtindo, né? Seja leve, seja feliz, viva o seu momento, sem se comparar, sem se comparar.
Eu não estou me comparando com outra pessoa. Eu quero ver o meu processo. Eu não vou chegar esse ano nos 10 em 30 minutos de jeito nenhum. Se eu conseguir baixar 30 segundos, 1 minuto, eu já estou feliz. Então eu vou viver feliz nisso, sem comparações com os outros, porque fulano pegou primeiro. Não, tô ali, né? É comigo mesmo, né? É comigo. Claro que a gente tem esse objetivo do pódio, parte ali. mas o desafio é comigo, né? Eu não vou me comparar com outra pessoa, porque a condição de outra pessoa é muito diferente. E qual foi o seu maior desafio dentro da corrida? De prova? Isso, de prova, de tipo assim, desafio de organização pessoal, de manter treino, qual foi o seu maior desafio dentro desse universo? Olha, de prova, foi esse ano a primeira etapa do circuito. Primeira etapa do circuito. A primeira etapa do circuito esse ano, eu errei ritmo na saída. Erro de estratégia. E aí eu paguei, na verdade, assim, foi adrenalina ali, né? E eu paguei o preço durante todo o percurso, porque quando a gente erra ritmo no começo, a gente paga o preço, a gente não recupera. E eu terminei aquela prova, assim, acabada, e no outro dia eu doía todas as partes do meu corpo. Fez muita força. Fiz muita força, mas foi um erro, né, de saída. A estratégia estava certa, Você já tinha cometido ele outras vezes? Ou foi uma das primeiras vezes ali que, tipo assim, que você cometeu ele grandemente ali? Foi a primeira vez, porque eu sabia, a gente sabe, né, eu faço estratégia de prova, eu tenho tudo, né, no Garmin, ele vai me indicando, mas eu saí muito forte, aquela adrenalina, primeira etapa, queria ali, né, terminar com aquele gás, e infelizmente foi assim, traumático. Não. Mas você cometeu, já desficou alguns treinos depois, chegou a repetir o mesmo? Não, aí assim, acabou. Aí eu aprendi, né, aprendi. A gente sabe que não pode fazer isso. Acabei fazendo ali por conta do momento, né, da adrenalina, aquela vontade de fazer essa prova, primeira etapa. Mas depois não repeti. Né? Hoje assim, opa, peraí, se eu passei um pouquinho, eu volto. Já tá porque eu sei que eu vou pagar o preço depois. E já teve alguma lesão que meio que, tipo, falou assim, cara, eu vou ter que desistir disso aqui? Você já teve alguma lesão esportiva? Em 2019 para 2020, eu tive canelite. E como que é? Eu não sei, eu não tenho experiência com canelite. Muita dor, eu custava andar de tanta dor. E eu tive que parar com a corrida. E eu tava treinando para fazer a primeira meia maratona. Então aquilo ali pra mim, nossa, foi assim, muito difícil. Porque eu tava treinando pra meia, tive que abortar, parar com aquilo e não correr. Então eu tava assim, vivendo assim tão bem com a corrida, né? Gostava tanto de correr. Treinando com uma meia, você já tava preparada ali, uma meia, tecnicamente ali já. E eu tive que parar. E aí nesse momento assim foi doído, hein? Aí nós ficamos uns 2 meses sem treinar. Só que eu fiquei na bike, fazendo bike o tempo todo. E eu me inscrevi numa prova de duatlon. Porque eu não queria parar. Eu falei, gente, eu não posso parar. Se eu não tiver alguma coisa, né, talvez eu vou parar. Então eu me inscrevi para uma prova de duatlon, sem ter bike. sem ter bike. Sem poder correr. Sem poder correr. O que eu fiz? Era escada, bike, musculação, né, fortalecimento ali, fisioterapia. E aí eu fui correr 5 km na prova. Aluguei a bicicleta no dia anterior à prova. E aí fui, era 20 km de bike e 5 de corrida. Fui, fiz as 20 de bike, fiz a corrida. Foi nesse dia que eu voltei a correr, os 5 km. Aí na época fiquei em 4º lugar. Você ficou bem. Fiquei super bem, pra minha surpresa. Por quê? Porque eu tava sem treinar a corrida. Tinha essa lesão, né, que eu tava tratando. E assim, fiquei muito feliz, né? Então, assim, esse momento foi muito difícil, mas fiz essa prova, fiquei muito feliz, porque nunca tinha feito duatlon, nunca tinha. Andei na bike ali no dia anterior à prova, né? Não foi só na bike indoor. Eu nem sabia que dava para alugar uma bike.
Foi só lá em Berlândia, a gente pode alugar. Dá pra alugar. Dá pra alugar. Aí assim, logo depois, eu descobri que eu tava grávida, né? Do Benício. Gente, foi E pouco aí tempo. foi assim, ó, no dia dessa prova, quando eu cheguei em casa, eu falei pro Cleverson, tem alguma coisa que não tá certa. Porque a atividade física me dá uma motivação assim incrível, né? Eu cheguei no dia, eu deitei, falei, gente, tem alguma coisa errada. E eu tinha uma consulta logo assim, nas próximas semanas. E aí eu falei, eu não sei, né? Aí pedi pro meu médico um exame, né? E aí eu tava grávida, fiz a prova grávida, tava grávida do Benício. E aí ele falou pra mim, ó, agora você vai ficar os 3 meses sem fazer nada. Sem treinar Sem agora. treinar, você vai ficar assim, ó, esses 3 primeiros meses eu vou te pedir, depois você pode fazer o que você quiser. Tanto é que na gestação dele eu fiz pilates, musculação, MMA, eu tenho vídeo, eu fazendo MMA grávida. Olha só. Aí eu caminhava, não quis correr na gestação por conta do risco de queda, né? Fiz hidroginástica, então assim, fui uma pessoa muito ativa na gestação, muito. E aí foi isso, esse momento foi difícil, passei por 2 meses assim, mas continuei ali firme na musculação, na bike, para não perder condicionamento, tinha essa meta de fazer essa prova. O interessante é que a vontade do triatlo aí não é da agora. 2019 você já tava querendo ali no ato, correndo e pedalando, então já nadava mais ou menos nessa época também? Já nadava. Nessa época eu fazia natação. A gente tem os meninos, eu e o Cleverson, a gente treinava natação também. A gente treinava acho que 2 vezes na semana à noite, às vezes no sábado, a gente treinava natação também. Já tava faltando, era só a prova. Tava faltando só a prova. Tava faltando só a prova. E o Cleverson, como é que ele é nos esportes? Ele também treina. Ele também treina. Tem alguns períodos que ele fica um pouquinho meio mais desmotivado, ativo. mas ele tá sempre fazendo sim, né? Ele tá sempre, às vezes tem algum momento que ele dá uma paradinha ali, uma descansadinha, mas ele tá sempre ativo. E, inclusive, a gente tem um sistema ali de revezamento, né? De menino. Um cuida, outro cuida. Um cuida enquanto o outro corre, né? E isso é muito importante, né? Eu acho que o companheirismo, né? Você ter um companheiro, você ter uma pessoa que te entende, né? Que te motiva, isso é muito importante, né? Ele fica com os meninos para eu treinar, eu fico com os meninos para ele treinar. Então, isso é muito importante. Tem que ter, né? Tem que ser bom para os dois. Querendo ou não, sozinha, você não iria conseguir. Não. Porque como é que cuidar de 2 meninos sozinho? Então, querendo ou não, tem que ter a companheirismo, tem que ter a parceria ali para poder conseguir. Isso. E uma coisa como que você vê seus filhos com o exemplo, principalmente na parte do esporte, que eles têm hoje? Você vê que o esporte é um bom exemplo para eles? Com certeza, com certeza. O que você acha que você no esporte pode impactar no crescimento e criação de personalidade deles? Eu acho que nós somos espelhos para os nossos filhos. Nós somos exemplos, né? Às vezes não é sobre falar, é sobre o que você faz, sobre o que seu filho vê você fazendo. Né? Às vezes você fala ali, às vezes ele não vai entender, não vai escutar, mas ele está vendo o que você está fazendo. Né? Isso impacta a vida deles. Né? Eles sabem, né? Eles entendem, mamãe vai correr, mamãe traz a medalha, mamãe traz o troféu, eles ficam felizes, eles estão vendo aquilo ali, né? E eu quero que eles vivam isso também. Estou esperando só o Benício chegar na idade para começar, né, a levar, porque... Eles já treinam alguma coisa hoje? Já treinaram? Como que é? O Benício já fez natação até 2 anos e meio. Ele fez até 2 anos e meio, começou com que idade? 4 meses. 4 anos e meio, já treinou praticamente 2 anos de natação. Isso. Aí, já nascendo e nadando. O Benício começou com 4 meses, gente, ele nem sentava.
Ele nem sentava, ele foi para natação. O Heitor fez pouco tempo, né? O Heitor foi em poucas aulas, inclusive agora eu tô até olhando para voltar eles para natação. Eu quero colocar os dois de novo, né? Eu vou conseguir um horáriozinho ali na terça de manhã, é isso, organização de tempo, que eu quero encaixar, né, a natação. Voltar eles para natação. Mas eu acho que o esporte, a gente, né, enquanto pais, né, nós temos que dar exemplos. Né? Então, eu tenho certeza que isso vai impactar positivamente a vida deles. Né? Eu tenho certeza que eles vão, às vezes, querer fazer alguma coisa, motivados também pelo que a gente faz. Né? Se eu bebesse, talvez eles iam querer beber. Né? Mas se eu faço atividade física, né? A probabilidade é bem maior. A probabilidade. E outra coisa, nós estamos inseridos ali nesse ambiente, né? Então, eles estão com a gente, onde a gente está. Se a gente leva eles para a corrida, tem corrida kids, eles também vão ficar motivados, né? Eles vão participar. Ali, já... Isso, né? Então, é inserir as crianças nesse ambiente, mostrar o quanto isso é importante. Ao longo da vida, a gente vai mostrando isso, né? À medida que eles vão crescendo, eles vão conseguir entender o quanto que isso é importante na vida deles. Isso é bom demais. Essa parte de ter a família inserida dentro do esporte ali torna as coisas mais fáceis do que você sozinha querendo arrastar o esporte na sua vida e na contramão. O que você tem como conselho? Porque existem várias pessoas que às vezes estão sozinhas dentro da família no esporte. O que você visualiza assim que seria algo que a pessoa pode fazer, pode falar sutilmente para ajudar a trazer outras pessoas para dentro do esporte? Dentro da família dela, exemplo, tipo assim, a esposa tá ali treinando, começando as primeiras jornadas dela na musculação, caladinha, quietinha, e o marido só critica. O que você acha que seria, tipo assim, algo legal dela assim, vem comigo, vamos comigo. Acho que é isso, né? Vem comigo. Vem comigo, você vai ver o quanto que ao longo dos dias você vai ser mais feliz, você vai ter mais qualidade de vida, né? As pessoas têm que entender que a atividade física traz qualidade de vida. Só que o que às vezes acontece, eu acredito, né? Que às vezes a pessoa começa a treinar ali, e aí nos primeiros dias você vai sentir aquelas dores, né? E aí ela só vê o ruim. E aí ela não segue, ela para, ela só viu a parte ruim. Né? É motivar mesmo, bora, você vai conseguir, vai passar, a dor vai passar e o bem-estar vai vir, você vai gostar disso, só que vem comigo, continua comigo. É não desistir. É trazer mesmo pra junto, né? Não desistir. Trazer, né? É motivar o outro. Se você tá bem, mostrar que tá bem, nossa, olha tanto que eu tô bem, olha tanto que tá o resultado, né? É motivar mesmo o outro, tentar ali buscar falas para motivar. Não entendi, achei interessante, tipo assim, a pessoa, só dela não desistir, ela já tá trazendo o marido para mais próximo ali. Isso, né? Porque às vezes é isso, né? Um desiste, o outro desiste. Aí para os dois, aí volta. Aí entra naquele ciclo, né? Começa, para. Aí nunca vê o bom, nunca vê o resultado. Nunca curte a parte boa. Porque sempre para. Aí só fica com a dor. Só vive em dor porque vive a dor. Nunca teve um momento de experiência boa mesmo. O que você tem de mensagem para quem está sentado no sofá e a formiguinha da vontade de mudar, às vezes eu não falo nem treinar, fala a vontade de mudar bateu, porque muitas das vezes a pessoa não sabe por onde começar. O que você tem de sugestão para alguém começar? Não necessariamente no esporte, mas na mudança. Às vezes seja fazer um curso, às vezes seja, tipo assim, a pessoa quer fazer um curso melhor, graduar, pós-graduar, ou fazer um mestrado, ou um doutorado, ou começar a treinar. O que você vê como a pessoa que está sentada no sofá querendo uma mudança, mas precisa de um estalo para poder começar? Você fala em aspecto geral, né? É geral, da vida. Não, um aspecto da vida para a pessoa
falar assim, nossa, eu posso ser melhor? Vai e pensa assim, gente, eu posso ser melhor, eu vou conseguir. Eu acho que é pensar positivo, né? Sai da zona de conforto, é decidir sair da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Vai ser desconfortável no começo, mas não para. É disciplina, é constância, é difícil. Tem dias que, né, em todos os aspectos da vida da gente, né? Tem dia que a gente fala assim, nossa senhora, ai, tá difícil, né? Mas eu vou continuar, não dá para parar. É ir sem pensar em voltar. É só pra frente. Meta, objetivo, determina. Peraí, eu vou sair dessa zona de conforto. E o que que eu tenho? O que que eu almejo daqui 5 anos? O que que eu quero ser daqui 5 anos? Põe isso no espelho, né? Na porta da geladeira. Se você tem dificuldade, né? Peraí, o que que eu quero ser daqui 5 anos? Eu vou construir o que eu quero ser daqui 3 anos, daqui 4, daqui 5 anos. Eu vou construir diariamente. Eu não vou desistir disso. Ela ter claro ali o que ela quer. Isso, eu acho que é isso. Que eu sempre fui assim, né? Sempre tracei objetivos, né? Peraí, isso me tira da zona de conforto. Isso me tira da zona de conforto, né? Só que eu não desisto, né? Eu vou até o final, por mais difícil que seja. E é isso, é traçar ali um objetivo, uma meta, e é assim, não tem direito de voltar, é só pra frente. Por mais difícil que seja, vai até o fim. Até o fim, Por mais continue. difícil que seja, continua. Isso é em todos os aspectos, né? Por exemplo, atividade física. Você tem um objetivo. Por mais difícil que seja, tem dia que eu não quero levantar, tem dia que eu tô com sono, tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu não comi direito, mas eu vou. Tem dia que eu tenho 40 minutos para treinar musculação, vou melhor 40 do que nada. Porque se você para um dia, isso pode impactar todo o processo, né? E aí, quando você quer algo, quando você quer mesmo algo, você almeja algo assim, você precisa realmente, assim, sair da zona de conforto, levanta do sofá e vai fazer, mesmo que seja pouquinho a cada dia, mesmo que seja um pouquinho a cada dia, mas faça um pouquinho a cada dia. Você vai ver o resultado lá na frente. Tá bom. Filha, pega o presente com ela, o presente lá com a sua mãe lá, que sua mãe que esqueceu de trazer. Você coloca na câmera do meio aí. Já tá no Você falou uma coisa aí que desde o princípio eu peguei, que vamos falar assim, de toda a experiência da nossa conversa, e o que eu posso transparecer do que eu aprendi é o seguinte: tenha clareza do que você quer. Porque o que eu peguei aqui é o seguinte: você sempre soube o que você quis, o que você quer. Então, tipo assim, ó, eu queria me graduar, eu graduei. Queria o mestrado, eu fiz o mestrado. E aí, o esporte ele foi inserido na sua vida como parte obrigatória ali. Apesar de você querer o mestrado, mas você também queria estar bem fisicamente. Uhum. Então, a gente não precisa querer só uma coisa. A gente pode querer várias coisas. A gente só precisa aprender a administrar. Igual hoje, você quer ter uma família. Você administra a sua família. Você quer ter seus empregos, você administra. Gostei muito do papo. Demais, aprendi muito, peguei vários insights aqui. O que você deixa como mensagem para o pessoal que quer ter essa disciplina sua? Por onde que eles podem começar? Deu o primeiro passo. Não é de hoje, foi uma vida toda construindo, certo? Mas tem gente que nunca construiu nada, que precisa hoje, depois de velho, mais velho, começar a construir alguma coisa que está no momento ainda. O que você deixa como mensagem para o pessoal começar a construir uma rotina de atividade? Isso, essa rotina de atividade. Eu acho que é isso que eu falei, né? É fazer pouquinho todos os dias. Faça todos os dias. Viva o processo de forma leve e não pare. No começo vai ser difícil. Você vai ver assim, o corpo vai doer, você vai cansar, né? Um pouquinho mais. Mas se você tem constância, se você tem disciplina, tenha disciplina. Você vai chegar na parte boa, né? Você vai conseguir ali, né? Estabelecer uma rotina de atividade física que vai ser legal,
né, que vai ser boa para você, e como consequência você vai ter muito mais saúde, qualidade de vida, né? Então, é isso, é constância, é disciplina, né? É fazer mesmo sem querer, né? Porque tem dias que realmente é difícil, tem dias que a gente não quer, a cabeça fala assim, não quero, né? O corpo, Não mas vai. você vai, né? Vai, por mais difícil que seja, vai. Não falte, não falte. É isso, é disciplina, é constância. É com disciplina e constância que a gente constrói resultados. E isso é em todos os aspectos da nossa vida. E é todo dia um pouquinho, né? Todo dia um pouquinho, faça um pouquinho a cada dia. Você vai ver o resultado ao longo do tempo. Como que as pessoas podem te encontrar no Instagram aí, que eu vejo que você compartilha um pouquinho dessa rotina sua aí diária de trabalho, treinos, como que as pessoas podem te encontrar? Me segue lá no Instagram, @doutoraleciana, _corre, né? Tô lá, posto um pouquinho, né? Tem algumas... não consigo postar com muita frequência por conta do tempo, né? Quero movimentar um pouquinho mais, mas me segue lá, tô sempre assim, postando, né, a rotina. Tem muita coisa que a gente não consegue postar, mas vocês acompanharem e motivar vocês, né? Tem a parte, cadê a parte de assessoria que você faz parte lá do time? Sim, Você ia mostrar? Pode pegar a imagem e colocar a imagem pra mostrar pro pessoal. Não vai abrir, né? Não, segue lá, @somostf, assessora esportiva. Eu sou treinadora dentro da assessoria. Essa assessoria é uma assessoria multisports, né? A gente atende atletas de ciclismo, de triatlon, de corrida, natação. Então a gente dá toda essa assessoria e a gente tem um centro de treinamento lá em Uberlândia, né? O dia que vocês estiverem lá, quiserem conhecer, né, o CTF, né? É um centro de treinamento para atletas, né? É um centro de treinamento específico ali para corredores, triatletas, pessoal da bike, né? A gente tem treinamento específico de fortalecimento para esses atletas. Para cada esporte. Para cada esporte, isso, a gente tem um treinamento ali de força, né? Treinamento que é importante, né? Para evitar lesões. Então, a gente trabalha com treinos presenciais lá em Uberlândia, e a gente tem também as planilhas online, né? Acessa lá, né? @somostf. No site também, vocês encontram mais informações. Eu vou colocar o link na descrição do podcast aqui. Dá uma olhada lá e chama a gente, né? Eu acho que uma estratégia muito boa também para quem está começando, planilha. Porque você tem os treinos definidos ali, você precisa fazer aqueles treinos, né? Você tem uma motivação. Né? Isso, você tem uma planilha ali da semana que você precisa cumprir. Então, às vezes você não quer fazer, mas se você tem a planilha, você fala assim, nossa, eu vou fazer. Né? Então, você acaba criando... É fantástico. Você acaba criando ali a rotina de treino, né? Porque você tem aquilo ali para fazer. Né? Porque, às vezes, tipo assim, a gente vê até memezinho no Instagram, fala assim, nossa, eu vou vir aqui porque o meu treinador vai danar comigo. Fala, vai nada, o treinador não tá nem preocupado com você. Mas, querendo ou não, a gente tem, quando a gente, tipo assim, pega a planilha, a gente tem meio que aquele compromisso com o treinador, tem um compromisso com a gente mesmo de falar assim, não, eu preciso entregar isso aqui. Não, e se eu não entregar, o que o fulano vai pensar? Então, tipo assim, querendo ou não, vai gerando vínculo e comprometimento, né? É isso, comprometimento, é isso mesmo. É bom demais. Aqui, ó, uma lembrancinha pra você. Obrigada. Camiseta nossa aqui do podcast. Um chocolatezinho. Que delícia. 55% aí pra poder dar uma adoçada. 70%. Tem um 70 e um 55%. Delícia. Muito obrigado pela agradeço. participação. Nossa, gostei demais excelente. do bate-papo. Gostei demais. Tipo assim, a cabeça... a gente vai pegando alguns detalhes. Eu, principalmente, tipo assim, vou conversando. Aí eu vou fazendo algumas perguntas que eu tenho curiosidade. Algumas perguntas que eu tenho curiosidade, tipo assim, pra poder tirar a dúvida do pessoal que acompanha. Aí a gente só aprendizado. Valeu demais, muito obrigado. E precisando, estou aqui. Na hora. Né? Obrigada, viu? Pela oportunidade. A gente ainda vai gravar um treino. A gente vai organizar de fazer aquele teste 3 km.
Vamos Excelente. fazer um treinozinho para o Vamos ver pessoal como é que tá o entender. condicionamento. Só para a gente poder concluir, para que serve o teste de 3 km? O pessoal que nem sabe o que está na corrida aí, para que serve o teste de 3 O km? teste de 3 é um teste que a gente utiliza para determinar zonas de treinamento. Por que é importante determinar as zonas de treinamento? Para que a gente organize o treinamento do atleta de forma consistente, consciente, para evitar até lesões, né, ali no atleta. Então, para determinar essas zonas de treinamento e a gente organizar ali o treinamento com base nessas zonas. Porque às vezes a pessoa que está começando na corrida, ela acha que ela tem que correr forte sempre, né? A gente vai estabelecer ali as zonas de menor intensidade até a maior intensidade e vai organizar os treinos ali, né, semanalmente, né, usando essas zonas de treinamento. Então, o aluno, ele tem o aluno da assessoria, né, ele tem esse benefício, né, ele sabe quais são as zonas de treinamento dele, ele sabe quando que ele tem que treinar Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, ele sabe que ele não vai poder correr forte todos os dias, né? Então, determinar essas zonas de treinamento é extremamente importante para que a gente tenha um bom desempenho do atleta e para evitar lesões. Não, o combinado que já entrou em vários assuntos aqui, senão a gente vai estender demais, porque uma hora a gente vai sentar e conversar para a gente poder entender justamente isso, que eu também pretendo entender o que é, tipo assim, o que é Z1, Z2, Z3, o que é as gente pode bater um papo sobre isso. A gente organizar. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Falou!